Bem-vindo a mais um devocional do Ministério Integre. Nós estamos falando sobre o livro de Juízes, usando o livro do Timothy Keller, Juízes para você. E hoje nós vamos dar continuidade à história de Jefté. E o que nós vimos na semana passada foi bastante legal, muito interessante. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo da semana passada para você ver a primeira parte da história, porque ela fala sobre quando Jefté foi chamado para começar a libertar o povo de Israel. E nós aprendemos duas lições muito importantes ali naquela semana passada que vale a pena a gente dar uma revisada. A primeira delas é que o povo de Israel ele começava a adorar outros deuses, deuses não só da terra onde ele estava, que era a terra de Canaã, mas deuses das terras ao redor de Canaã, deuses dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas, dos sírios, enfim, de todos os lugares onde ele estava ali. E aí Deus, quando via que o povo de Israel começava a adorar esses outros deuses, acabava entregando o povo de Israel como subjugado por esses deuses do lugar onde eles estavam adorando. A segunda questão que nós vimos é que Deus levanta então Jefté no momento onde o povo pede por libertação e Deus diz que não iria libertá-los. E isso por causa de uma situação bem importante, que é a questão do arrependimento. O povo pede libertação, mas o povo não havia se arrependido do que havia feito. O povo está simplesmente clamando por algo porque está cansado ou está machucado, está mal pelo fato de estar oprimido, pelo fato de estar subjugado, pelo fato de estar passando por uma situação difícil. Mas o povo não está entendendo ainda que Deus é o Deus soberano, Deus supremo, o Deus grandioso e que o povo tinha errado e por isso estava passando por aquela situação complicada. E que o povo precisava se arrepender. E só quando o povo se arrepende é que Deus então começa o processo de libertação. E levanta Jefté, que também passa por um momento bastante interessante, porque Jefté era filho de uma prostituta e que também tinha sido colocado para fora da sua própria casa. Os irmãos haviam expulsado Jefté da sua casa. E aí então, quando o povo vai atrás de Jefté para que Jefté possa libertar o povo, possa vir guerrear pelo povo de Israel, Jefté fala para eles: mas o que eu tenho com vocês? Porque vocês me colocaram para fora, vocês não gostam de mim. E o povo então precisa se arrepender daquilo que havia feito anteriormente contra Jefté, antes de Jefté começar o processo de libertação e se tornar o líder então da nação. E agora então Jefté vai começar a agir como líder. E o que é interessante é que, diferente das outras questões que nós tivemos até agora no livro de Juízes, que sempre foi através de guerra, nós vamos ter uma situação bastante diplomática. Jefté vai até o rei dos Amonitas e ele então vai conversar com esse rei sobre três argumentos bastante importantes. Esses argumentos têm a ver com aquilo que que diz respeito a Deus. Porque você vai perceber que o primeiro argumento que ele vai usar numa diplomacia, numa tentativa de libertar o povo, não através da guerra, mas através da conversa, através de uma resolução pacífica, tem a ver primeiramente com uma questão histórica. Ele vai dizer que foi Deus quem deu aquela terra. Ele vai dizer que foi uma conquista histórica do povo de Israel quando Deus entregou Sion para Israel numa luta e numa guerra bastante importante que aconteceu no passado. E que, portanto, como foi uma conquista de Israel, foi uma conquista justa. E então o rei não deveria estar causando aquele problema que está causando naquele momento. O segundo argumento é um argumento teológico. Ele vai dizer: olha, dessa forma, como foi Deus que me entregou, foi Deus que nos entregou, na verdade, o território, né? Então, nos pertence. Da mesma forma como se o teu Deus te dá algo, é teu, esse território é nosso, porque foi Deus que nos deu esse território. E o território, então, é nosso. Você não pode, então, agora pegar de volta ou querer tomar posse de algo que foi nos dado pelo nosso Deus. E o terceiro argumento é que vai abrir um precedente. E esse argumento é bastante perigoso, porque as terras ali viviam acontecendo guerra. E ele vai dizer: olha, se você perceber, outros lugares aqui não vieram lutar contra nós. E se você então agora vier dessa forma, vai abrir esse precedente. E isso não é bom. Moabe, por exemplo, não veio contra nós. Então, se vocês, amonitas, começarem essa situação, vai ter precedente não só contra Israel, mas
vai começar uma guerra generalizada, vai ter problemas em todo lugar. E isso é um problema que todos deveriam se preocupar naquele momento. Porém, esses três argumentos que Jefté leva até o rei Amonita não fazem com que o rei recue. E a guerra está chegando, né? Então não vai ter condições de ser resolvido pacificamente. E o texto então vai começar dizendo que o Jefté foi cheio do Espírito Santo. O versículo 29 vai dizer que o Espírito Santo veio sobre Jefté para prepará-lo para aquela guerra. Esse texto, ou esse versículo, o que ele nos indica dentro do seu contexto é que Deus então havia dado a vitória para Jefté. Jefté estava capacitado e totalmente com o poder divino para poder conquistar aquela batalha. Não havia mais dúvidas de que Jefté alcançaria a vitória da guerra. Porém, mesmo depois daquilo, Jefté faz algo impensável, mas talvez impensável para nós. Mas aquilo revela bastante a respeito de Jefté e da crença, da forma como Jefté entende o seu próprio relacionamento com Deus. Jefté faz um voto. E esse voto fala que a primeira pessoa que saísse da sua casa, quando ele voltasse vitorioso, ele sacrificaria. Naquela cultura, naquela situação do povo do Antigo Oriente Médio, fazer esse tipo de voto, de barganha com os deuses, era algo extremamente comum, porque eles entendiam que os deuses, eles realmente queriam esse tipo de compromisso do homem para com o Deus, né? Onde ele estava disposto a dar alguma coisa para que os deuses também dessem a vitória para aquela pessoa. Mas o Deus de Israel não queria nada disso. Aliás, Deus não pediu nada de Jefté. Deus simplesmente deu o espírito dele e já havia prometido a vitória. E mais do que isso, o texto de Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 31, diz que Deus abomina esse tipo de coisa, principalmente do sacrifício humano. Deus não pediu nenhum voto de Jefté para vitória, e sacrifício humano Deus abomina. Vemos então que Jefté ele está muito mais envolvido com crenças mundanas, né, com crenças da sua época, com crenças que estão relacionadas à cultura do seu tempo, do que, na verdade, com um conhecimento do Deus que o havia chamado até mesmo para uma obra com o povo de Israel. E isso é bastante interessante porque nós vemos uma relação disso com Romanos. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que nós precisamos transformar, renovar, ter uma mente totalmente nova por causa de algo que é chamado de a misericórdia de Deus. O capítulo 11 vai terminar falando sobre a misericórdia de Deus e agora ele fala: peço, irmãos, que por causa dessa misericórdia de Deus, vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável, e vocês tenham uma mente totalmente transformada, e vocês não se amoldem aos padrões desse mundo. O que Jefté está fazendo nesse momento é tendo uma vida totalmente regrada pelos padrões culturais e pela crendice do mundo da época que ele estava vivendo. A nossa eficácia no trabalho do Senhor e a nossa eficácia no ministério cristão e na vida cristã não tem a ver com as coisas e com a forma como o mundo diz que as coisas vão acontecer, mas tem a ver sim com o poder do Espírito Santo, ao qual Jefté havia recebido para realizar essa obra. É por isso que aquilo que acontece diz muito mais a respeito de como Jefté estava vendo o serviço, estava vendo a situação e o seu relacionamento com Deus, do que em si vendo as outras coisas ou mesmo realizando o seu trabalho. Isso vai se reportar até mesmo na forma como Jefté lidera o povo. Jefté conquista sim a vitória, mas logo depois dessa vitória você vai perceber que há uma situação complicada entre a tribo de Efraim. Jefté vai lidar de uma forma totalmente diferente da forma como ele lidou com os próprios amonitas, porque com os amonitas ele tentou resolver as coisas pacificamente. Mas para com os efraimitas, assim que houve o problema, ele já pegou na espada e partiu para a guerra, matando os efraimitas. Jefté, então, para com o próprio povo, ele não age da mesma forma como ele agiu para com o povo amonita, tentando resolver as coisas pacificamente. Isso nos revela bastante do coração de Jefté
e da forma como Jefté está lidando com as coisas de Deus e com o seu, vamos dizer assim, com o seu ministério como juiz colocado diante de Deus. E agora então nós temos algumas perguntas, algumas questões para considerar. Como é que realmente eu vejo o meu trabalho e o meu ministério? Como é que realmente eu vejo o meu trabalho dentro da igreja e aquilo que eu tenho realizado? O apóstolo Paulo vai dizer que eu devo estar cheio do Espírito Santo, que eu não devo, inclusive ele faz aquela comparação de não estar embriagado com vinho, mas cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E eu devo estar cheio do Espírito Santo e também totalmente vazio das crendices e do misticismo que está girando em torno dos nossos dias. Eu devo estar sempre pronto e preparado para fazer o ministério da forma como o Senhor quer e do jeito como o Senhor quer, habilitado pela palavra de Deus e não fazendo impulsivamente da forma como eu acho que deve acontecer. Porque quando assim eu o fizer, eu vou lidar ou eu vou fazer coisas que realmente vão ferir pessoas e vão desagradar ao próprio Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos numa próxima semana.